Irmãos, o título dessa palavra hoje é o seguinte: dura é essa palavra? Duro é esse discurso? Então o título é esse. Nós vamos ver por que desse título. João, capítulo 6, verso 60. Eu vou ler com vocês. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Amém, igreja? Irmãos, Jesus estava em Cafarnaum, ensinando, exortando, pregando a palavra que Deus o havia mandado pregar. Havia ali naquela região muitos judeus, muitos fariseus e muitos dos seus discípulos. E em dado momento, o Senhor Jesus percebeu que os seus discípulos murmuravam, pois não era uma palavra conhecida. Jesus estava falando sobre ele ser o pão da vida, sobre ele ser carne, que quem não comesse da carne dele não poderia ver a glória de Deus. E os seus discípulos acharam estranho, perceberam que tinha alguma coisa que não era comum, porque haviam naquela época fariseus pregando de outra forma, pregando o Velho Testamento, vamos dizer assim. Mas era a única maneira que o Senhor Jesus tinha de pregar para que aqueles que ouvissem não fossem condenados. Mesmo serve para nós. Nós estamos aqui ouvindo a palavra para que não sejamos condenados. Dá um pulinho lá no versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Irmãos, muitos tornam para trás, desviam-se de ouvir o que devem ouvir, porque só querem ouvir profecias agradáveis, profecias de riquezas, promessas de bênção. Não querem ouvir que para tudo isso acontecer, riqueza, bênção, prosperidade, tem que haver transformação em primeiro lugar, tem que haver mudanças. E a palavra do Senhor veio aqui para o mundo para que as pessoas sejam transformadas, para que as pessoas sejam modificadas e principalmente transformadas e modificadas no caráter. É o caráter que muito importa. Para que possa haver modificação nas pessoas, o caráter tem que ser mudado. E como é que isso pode acontecer? Como é que o caráter do ser humano pode ser modificado? João 6, volta um pouquinho aí, João 6,44. Ninguém pode vir a mim, é o Senhor Jesus dizendo, hein? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, nós já fomos privilegiados. O Pai já nos levou até Jesus. Nós confessamos o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador. Nós já nos batizamos, guarda bem essa palavra, batizamos, batismo. Nós já nos batizamos, já temos uma igreja para congregar, não é? Nós já estamos quase prontos para uma nova morada, uma morada fora daqui. E como é que isso aconteceu conosco? Como é que nós estamos já sendo preparados? Alguma coisa aconteceu em nossas vidas. Dá um pulinho em Marcos, volta um pouquinho a sua Bíblia aí, Marcos 13, versos 26 e 27, eu vou ler com vocês. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos
e ajuntará os seus escolhidos. E ajuntará os seus escolhidos, irmãos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Irmãos, o Senhor Jesus escolheu, por quê? Porque o Pai nos deu o privilégio de conhecermos a obra da cruz. O Senhor Jesus veio e ensinou, através do início por João Batista, o batismo. Então o batismo ele é muito importante. Quando o Senhor Jesus veio aqui à terra, uma das atitudes que ele tomou foi de se batizar sem haver necessidade de se batizar, porque o batismo que o João Batista veio pregando era um batismo de arrependimento de pecados, e o Senhor Jesus não tinha pecados. O Senhor Jesus ele apenas pediu que João o batizasse para que ficasse provado para todos os homens que deve se obedecer tudo que Deus manda. Jesus não precisava ser batizado, mas ele preferiu cumprir para que ficasse notório aos homens que o batismo nas águas e no Espírito Santo é um mandamento que deve ser cumprido por todos os homens. Dá um pulinho no João 8:24, volta lá, volta no João. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Irmãos, como que os escolhidos que ainda não sabem que são escolhidos podem ficar sabendo que foram escolhidos? Irmãos, isso depende de nós. É para isso que nós estamos aqui aprendendo, para isso que nós estamos aqui ouvindo a palavra, para poder sair pelo mundo todo e pregar o Evangelho. Amém? Então, como que podem ter pecados perdoados se não ouvirem? Como que vão se batizar nas águas se não ouvirem? E se não se batizarem, morrerão nos seus próprios pecados. É o que está escrito, não entram no reino de Deus. Volta lá no Marcos 16, o verso 15. E disse-lhe, aqui é o Senhor Jesus dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Irmãos, nós é quem devemos falar para as pessoas sobre o plano de Deus. Nós fazemos parte do plano para salvar. E eu gostaria de deixar aqui uma dica, irmãos, de como a gente pode começar a evangelizar o plano de Deus. Eu gostaria de deixar uma dica, está lá em João 3, vocês já devem ter ouvido, mas vamos lá. João 3, verso 3 ao 5 eu vou ler. Amém? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, olha aí, ó, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Irmãos, a palavra batismo, em grego, também quer dizer imergir, colocar dentro da água, mergulhar. Jesus pregou a palavra em grego, em aramaico. Pregue a palavra na sua língua. Comece assim, por exemplo. Eu vou dar um exemplo de como eu costumo abordar a pessoa e falar sobre o batismo. Por exemplo, eu encontrei uma pessoa e tive a oportunidade de evangelizá-la. Eu começo assim, ó: você conhece o batismo nas águas que o Senhor Jesus praticou? A pessoa, obviamente, não vai conhecer e vai falar: não conheço. Então eu começo assim. Eu vou te dar uma analogia de como é o batismo nas águas. Imagina uma pessoa, vamos dizer, ela morreu. A pessoa morreu, o que acontece com ela? É feito um buraco na terra, uma cova, tira-se toda aquela terra ali,
numa profundidade, alguns metros. Essa pessoa é colocada dentro daquela cova, é jogado toda aquela terra em cima, tampa-se até em cima, está morta, morreu, está mortinha ali, não é? Isso é um sepultamento físico. O batismo nas águas é um sepultamento também, é um sepultamento espiritual. E como que funciona? Quando a pessoa, vamos dar um nome para uma pessoa que eu estou evangelizando, a Filomena. Filomena, quando você é imergida dentro da água, afundada, todo o seu corpo é mergulhado dentro da água no batismo, ali está morrendo uma velha Filomena, cheia de pecados, cheia de iniquidades, cheia de mágoas, rancores. Nesse mergulho, está morrendo ali uma velha Filomena. Mas quando se tira esse corpo de dentro da água, nasce, é o novo nascimento. Está nascendo uma nova Filomena, sem pecados nenhum, foram deletados todos os seus pecados. A partir daí, a Filomena tem direito a se pecar, se arrepender, pedir perdão e será perdoada. Antes, não. Esse é o batismo nas águas que o Senhor Jesus praticou. Dura é essa palavra? Não, irmãos. Nem todos são escolhidos. Você foi escolhido e foi escolhido para dar frutos. Essa é uma maneira de nós darmos frutos para o reino de Deus. E para terminar, volta lá no João 15. João 15, o verso 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, filhos de Deus, vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda, Ele vô-lo conceda. Irmãos, pregue a palavra, dê frutos para o reino de Deus, ganhe almas, aí peça o que quiser, em nome de Jesus, para ganhar almas, para dar frutos, para prosperar, e Ele vô-lo concederá. Jesus, Ele ensinava como fazer para entrar no reino de Deus. Nós também devemos ensinar, é nossa missão. Duro é esse discurso, como diziam os discípulos da época? Não, é a palavra para salvar. Amém, irmãos? Fica esse recado para nós, vamos dar frutos para o Senhor. É necessário que o reino de Deus cresça. Amém? Glória a Deus.